galera, sejam bem-vindos e hoje nós vamos fazer uma viagem direto para o Velho Oeste, com direito a duelos, cavalos galopando sobre o deserto e muita poeira pelo ar. Vamos então conferir os 100 melhores filmes de faroeste de todos os tempos. Pega aquela pipoquinha, ajeita o seu chapéu de cowboy e sem mais delongas vamos para o primeiro filme da nossa lista. Dirigido por John Ford e estrelado por John Wayne, Rastros de Ódio é um clássico absoluto. E o filme conta a história de Ethan Edwards, um veterano da Guerra Civil que passa anos procurando por sua sobrinha, e ela tinha sido sequestrada por nativos americanos. E o filme retrata temas importantes, como racismo, obsessão e uma das atuações mais marcantes da carreira de John Wayne. Em Matar ou Morrer, Gary Cooper interpreta Will Kane, que deve enfrentar sozinho uma gangue de criminosos que promete voltar à cidade para se vingar. E o filme, dirigido por Fred Zinnemann, é uma aula de suspense e tensão e conta com uma atuação vencedora do Oscar por Gary Cooper, além de uma jovem Grace Kelly. Imperdível. Onde Começa o Inferno é mais um clássico de John Wayne e segue um xerife, um velho, um bêbado e um jovem pistoleiro enquanto defendem a cidade de bandidos. E é um faroeste divertido e emocionante com uma ótima química entre os personagens. Dirigido por Sam Peckinpah, Meu Ódio Será Sua Herança é conhecido pela sua violência estilizada e por sua brutalidade. O filme segue um bando de criminosos envelhecidos tentando ali fazer o seu último grande assalto. Esse filme é um marco na história do cinema, influenciando diversos filmes de faroeste e ação que viriam a ser lançados anos depois. Outro clássico de John Ford, No Tempo das Diligências, apresenta John Wayne como Ringo Kid, e o filme segue um grupo de estranhos viajando juntos em uma diligência enquanto enfrentam vários perigos. Esse é um dos primeiros grandes faroestes e ajudou a solidificar John Wayne ali como uma grande estrela. Também dirigido por John Ford, Paixão dos Fortes é uma adaptação do Tiroteio de OK Corral, com Henry Fonda no papel de Wyatt Earp e Victor Mature como Doc Holliday. O filme é uma mistura perfeita de fatos históricos e muito dramático, com performances poderosas e uma direção magistral. Três Homens em Conflito é o clássico dos clássicos de Sergio Leone, também conhecido como O Bom, o Mal e o Feio. Clint Eastwood, Eli Wallach e Lee Van Cleef estrelam como os três pistoleiros que estão buscando o tesouro perdido, com uma trilha sonora inesquecível de Ennio Morricone, cenas muito marcantes e icônicas. É um dos melhores faroestes já feitos. Estrelado por Henry Fonda, Consciências Mortas é um faroeste sombrio, sobre um grupo de homens que formam um bando de linchamento para capturar ali os suspeitos de roubo de gado. E o filme toca em temas importantes como a justiça e a moralidade. Paul Newman e Robert Redford brilham em Butch Cassidy, dirigido por George Roy Hill, e o filme conta a história dos famosos fora da lei Butch Cassidy e Sundance Kid, misturando ação, humor e uma química incrível dos protagonistas. É um faroeste mais leve, mas igualmente icônico. Clint Eastwood dirige e estrela Os Imperdoáveis, um faroeste revisionista que explora as consequências da violência. O filme segue um ex-pistoleiro que é puxado de volta para sua antiga vida em um último trabalho. Com um elenco estelar, incluindo Gene Hackman e Morgan Freeman, é um dos melhores filmes de faroeste modernos. Em Rio Vermelho, John Wayne e Montgomery Clift lideram um rebanho de gado pelo Oeste. É uma trajetória perigosa sobre o Oeste, é um filme épico sobre conflitos pessoais, perseveranças, com ótimas atuações intensas e uma narrativa bem envolvente. Outro clássico de Sergio Leone, Era Uma Vez no Oeste, é uma obra-prima visual e sonora. Com Henry Fonda, Charles Bronson e Cláudia Cardinale, o filme apresenta um conto épico sobre vingança e ganância. Tudo isso embalado pela trilha sonora hipnotizante de Ennio Morricone. Dirigido por George Stevens, Os Brutos Também Amam é um dos faroestes mais emocionantes já feitos. Alan Ladd interpreta Shane,
um pistoleiro tentando deixar o seu passado para trás, mas que se vê puxado de volta para a violência para poder proteger uma família de colonos. E é um filme sobre heroísmo, com um final inesquecível. O Homem que Matou Facínora é mais um clássico de John Ford, estrelado por John Wayne e James Stewart, e conta a história de um senador que retorna à cidade onde ficou famoso por matar um fora da lei, apenas para revelar a grande verdade sobre o que realmente aconteceu. É um filme sobre lenda e realidade e performances impressionantes. Dirigido por Anthony Mann e estrelado por James Stewart, Winchester 73 conta a história de um rifle e como ele afeta a vida das pessoas. Essa ideia já é incrível, né? É realmente um faroeste fascinante, com uma narrativa única e com atuações muito boas também. Dustin Hoffman estrela O Pequeno Grande Homem, um faroeste revisionista dirigido por Arthur Penn. O filme segue a vida de um homem branco que é criado por índios, então oferece uma visão crítica e satírica do Velho Oeste. É um filme também muito memorável do Dustin Hoffman. Arrogante, beberrão e mulherengo, Hud é sustentado pelo pai, Homer, um trabalhador honesto. Esse é O Indomado, estrelado por Paul Newman. É uma trama familiar complexa em que o sobrinho de Hud o culpa pelo acidente que matou o pai dele, Norman, mas dá sinais de que seguirá os seus passos. E ambos disputam a governanta da família, Alma. Outro clássico de Sergio Leone, Por Uns Dólares a Mais, é o segundo filme da trilogia clássica dos dólares de Sergio Leone, com Clint Eastwood e Lee Van Cleef. É um filme cheio de ação e estilo, com uma trama sobre dois caçadores de recompensas em busca de um fora da lei. E por um punhado de dólares, né, o filme que dá início a essa trilogia de Sergio Leone, apresentou Clint Eastwood como o icônico Homem Sem Nome. Inspirado em Yojimbo, de Akira Kurosawa, este faroeste trouxe um novo estilo para o gênero, com uma violência estilizada e uma trilha sonora inesquecível. Kevin Costner dirigiu e estrelou o épico Dança com Lobos, que conta a história de um oficial da União que se uniu a uma tribo. O filme ganhou vários Oscars, inclusive o de melhor filme, e cultua ali o povo nativo americano e faz uma crítica ao tratamento dado a eles pelos colonizadores. Um remake de Os Sete Samurais de Akira Kurosawa traz Charles Bronson, Yul Brynner, Steve McQueen e vários outros grandes atores como pistoleiros em Sete Homens e um Destino. Pistoleiros contratados para defender uma pequena vila mexicana de bandidos. É um clássico cheio de ação e muita camaradagem. Atire a Primeira Pedra é um filme dirigido por George Marshall e estrelado por James Stewart. Nele vemos um homem que controla uma pequena cidade, mata o xerife e elege um vagabundo para coordenar. James Stewart é um pacífico e astuto xerife que chega em uma cidade dominada por criminosos e corruptos. Em contraste com o típico herói de faroeste, ele usa a inteligência e a habilidade com as armas para retomar a paz. É um filme que tem uma atuação muito carismática de James Stewart, que combina o humor e as cenas de ação. Howard Hawks dirigiu El Dorado, estrelado por John Wayne e por Robert Mitchum. E a história segue um pistoleiro e um xerife bêbado que se unem para defender a cidade de um rancheiro criminoso. É um daqueles faroestes clássicos com muita ação e muito humor. Dirigido por Quentin Tarantino, Django Livre é um faroeste moderno, que segue a história de um escravo liberto interpretado por Jamie Foxx, que está em busca da sua esposa, estilizado e violento ao mesmo tempo e cheio de diálogos afiados, e ainda conta com atuações memoráveis de Christopher Waltz e Leonardo DiCaprio. Em O Regresso, dirigido por Inharrito, Leonardo DiCaprio estrela como um caçador de peles que é deixado para morrer após ser atacado por um urso. O filme é deslumbrante visualmente e é muito intenso também, com uma atuação incrível que enfim deu o Oscar de melhor ator para Leonardo DiCaprio. Clint Eastwood dirigiu e estrelou Josey Wales, O Fora da Lei, a história de um fazendeiro que se torna um fora da lei depois da morte da sua família. É um faroeste emocionante e violento com uma performance icônica de Eastwood. John Wayne brilhou em seu último papel lá
falar em O Último Pistoleiro, dirigido por Don Siegel. O filme conta a história de um velho pistoleiro que está saindo de cena, porque está morrendo de câncer, e é um faroeste mais melancólico e poderoso. Willie Wyler dirigiu Da Terra Nascem os Homens, com Gregory Peck, Charlton Heston e Jim Simons, e o filme é um épico sobre um oficial da marinha que se torna um rancheiro do oeste, lidando com conflitos pessoais e territoriais. Um baita de um elenco e um ótimo filme. Dirigido por Anthony Mann e estrelado por James Stewart, O Sangue Semeou a Terra é um faroeste psicológico e intenso. James Stewart interpreta um caçador de recompensas em busca de um criminoso, enfrentando traições e desafios pessoais ao longo do caminho. É um filme profundo e tenso, com uma excelente atuação de James Stewart e com uma direção marcante. Sam Peckinpah dirige Os Pistoleiros do Entardecer, estrelado por Randolph Scott e Joel McCrea como dois ex-companheiros pistoleiros que se reencontram no crepúsculo das suas carreiras. É um faroeste poético e muito nostálgico. Dirigido por Anthony Mann, um certo Capitão Lockhart é estrelado por James Stewart como um ex-capitão do exército que busca a vingança pela morte do seu irmão. É um filme tenso e emocional com uma performance muito forte de James Stewart. Em mais um clássico de John Ford, Legião Invencível segue John Wayne como um capitão do exército que está prestes a se aposentar, mas é chamado para uma última missão. É um faroeste épico com belas paisagens e uma história comovente. Dirigido por Delmer Davis e estrelado por Glenn Ford, Galante e Sanguinário é um faroeste tenso, recheado de conflitos familiares e disputas pelo poder. E Glenn Ford interpreta um rancheiro que se vê no meio de uma disputa por terras e justiça, com uma narrativa envolvente e uma atuação poderosa de Glenn Ford. É um exemplo de faroeste clássico. John Wayne ganhou o Oscar de melhor ator como Rooster Cogburn em sua atuação em Bravura Indômita. E o filme segue uma jovem que contrata Cogburn para ajudar a capturar o assassino de seu pai. É um faroeste divertido e emocionante ao mesmo tempo, com uma atuação icônica de John Wayne. Sua última façanha, dirigido por David Miller, estrelado por Kirk Douglas, é um cowboy solitário que se opõe às mudanças do mundo moderno. Kirk Douglas interpreta um homem que luta para se manter fiel aos seus princípios, enquanto enfrenta a progressiva civilização ao seu redor. É um filme mais reflexivo, destacando a grande atuação de Kirk Douglas. A Última Fronteira segue a história de Gary Cooper interpretando Cole Harden, cowboy que enfrenta um juiz corrupto de uma cidade do Velho Oeste. Destaque para a grande atuação desse juiz, que é interpretado por Walter Brennan, que ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, além de uma grande atuação de Gary Cooper, trazendo uma combinação de coragem e carisma para o seu personagem. Uma narrativa que mistura justiça e ação, o filme se destaca como um clássico do gênero. Johnny Guitar é um faroeste único, com Joan Crawford interpretando uma dona de salão que se vê envolvida em um conflito intenso. É um filme violento, estilizado e muito emocional também, com uma performance memorável de Crawford. Dirigido por William A. Wellman, Céu Amarelo é estrelado por Gregory Peck, Richard Widmark e Annie Baxter. O filme segue um grupo de fora da lei que encontra uma cidade fantasma, habitada por uma jovem e o seu avô. E após descobrirem que o velho tem encontrado ouro na região, eles resolvem roubá-lo. E tudo se complica quando o líder do bando se apaixona pela neta do garimpeiro. Dirigido por Anthony Mann e estrelado por James Stewart, O Preço de um Homem é um faroeste tenso, sobre traições e desafios enquanto um caçador de recompensas busca capturar um criminoso. Uma direção habilidosa de Anthony Mann que intensifica o drama e o suspense, e uma viagem onde esse caçador de recompensas cruza um caminho cheio de personagens interessantes. Tombstone, A Justiça Está Chegando é um faroeste moderno, estrelado por Kurt Russell no papel de Wyatt Earp e Val Kilmer no papel de Doc Holliday. E é um filme que também retrata os eventos do famoso tiroteio de OK Corral. É um faroeste estilizado, cheio de ação, com performances memoráveis. Estrelado por Randolph Scott, Sete Homens Sem Destino é um faroeste que
segue a vida de um ex-xerife que está em busca de vingança, assombrado pela perda da esposa, e ele quer caçar os 7 homens que foram responsáveis por sua morte. E ao longo da jornada, ele ajuda um casal que viaja do Kansas até a Califórnia e é forçado a lidar com um ex-foragido que ele mesmo mandou para a prisão. Em mais um clássico de Anthony Mann, agora estrelado por Henry Fonda, o Homem dos Olhos Frios apresenta Fonda como um ex-xerife aposentado que retorna para a lei para ajudar um jovem oficial que está em dificuldades. O filme é marcante por ter uma ótima atuação de Henry Fonda ao lado de Anthony Perkins, um ator que também fez sucesso nos anos 60. É um filme interessante também sobre a moralidade e o papel da justiça no Velho Oeste. Clint Eastwood dirige e estrela O Estranho Sem Nome, um faroeste sombrio e vingativo. O filme segue um pistoleiro misterioso que chega a uma pequena cidade e a defende de bandidos, mas ele tem também as suas próprias intenções ocultas. É um filme impactante. Sem Lei e Sem Alma é mais um filme que adapta ali o tiroteio do OK Corral, desta vez com Burt Lancaster como Wyatt Earp e Kirk Douglas no papel de Doc Holliday. É um filme que tem cenas de ação emocionantes e com performances intensas de grandes atores de seus tempos. Em Paixão de Bravo, dirigido por Nicholas Ray, vemos Jeff McCloud, interpretado por Robert Mitchum, um campeão de rodeio que se machuca e decide se aposentar. E apesar de sua mulher ser contra, ele é convencido a voltar e treinar Wes, que promete competir e dividir os prêmios. É um filme também bem interessante. Caravana de Mulheres conta a história de um grupo de 150 mulheres que atravessa o país em direção à Califórnia. Uma viagem organizada por Roy Richmond, que sente a necessidade de arranjar esposas para os trabalhadores da sua fazenda, habitada em sua maioria por trabalhadores homens. Burt Lancaster, Lee Marvin, Jack Palance, Claudia Cardinale são os profissionais, um grupo de mercenários contratados para resgatar a esposa de um milionário. É um faroeste cheio de ação e muita intriga, com um elenco de estrelas. Mais Forte que a Vingança, estrelado por Robert Redford, é um faroeste que conta a história de um homem que quer buscar um isolamento vivendo nas montanhas, mas que é constantemente perseguido por inimigos. É um faroeste épico e mais introspectivo, com belas paisagens, mas com uma atuação intensa de Robert Redford. Rio Grande é um filme dirigido por John Ford e estrelado por John Wayne, no papel de um coronel do exército que deve defender um forte contra ataques de indígenas enquanto lida com problemas familiares. É um faroeste épico com uma direção incrível e uma ótima atuação. Pacto de Justiça é um ótimo filme de faroeste, estrelado por Kevin Costner, assim como Robert Duvall. Vemos 2 amigos que defendem uma cidade de um rancheiro corrupto. Vemos um grupo de homens que decide enfrentar um poderoso vaqueiro que controla a cidade. E na iminência de um conflito, ainda dá tempo para um romance conflitante. Em mais um clássico de Anthony Mann, vemos Jeff Webster, interpretado por James Stewart, em plena corrida do ouro em 1896, buscando uma oportunidade para ficar rico. Ele dirige de Wyoming até Seattle, onde encontra as montanhas de Dawson, onde ao lado de seu parceiro Ben Tatum encontra 2 mulheres. É um ótimo filme também. Em Flechas de Fogo, vemos James Stewart no papel principal, em um confronto que aborda os colonos e os indígenas. E o filme é notável pela sua abordagem sensível e humana aos indígenas, algo raro daquela época. Destaca a importância da paz e da compreensão mútua ali no Oeste, em 1870, onde uma guerra já durava 10 anos. Dirigido por James Mangold e estrelado por Russell Crowe e Christian Bale, Os Indomáveis é um faroeste que reimagina o clássico de 1957. E a trama segue um rancheiro em dificuldades financeiras que aceita escoltar um fora da lei até a prisão, enfrentando dificuldades ao longo do caminho. E o filme é marcante pelas intensas atuações de Christian Bale e de Russell Crowe, onde no caminho se deparam com o resto da gangue, que está disposta a tudo pelo seu chefe. Dirigido por Anthony Mann e estrelado por Gary Cooper, O Homem do Oeste é um faroeste e conta a história de um homem que é forçado a enfrentar o seu passado criminoso, um ex-fora da lei que volta para o seu antigo bando e é forçado a cometer novos crimes e novos
novos roubos. Mais um filme com uma ótima atuação de Gary Cooper. Estrelado por John Wayne, A Grande Jornada é um dos primeiros grandes épicos do faroeste, conhecido pela sua grandiosa produção e o pioneirismo no uso do formato widescreen. O filme segue a jornada de pioneiros que enfrentam inúmeros desafios em seu caminho. É uma travessia pelo oeste americano que traz uma direção visionária, que é um marco no cinema de faroeste. Uma atuação de John Wayne é um dos seus primeiros papéis em um filme cheio de ação, com ataques de índios, tempestades, desertos, rios e precipícios. Dirigido por John Ford, estrelado por John Wayne e William Holden, Marcha de Heróis é um faroeste que se passa durante a Guerra Civil Americana. É uma trama que segue um regimento da União em uma missão para destruir uma ferrovia confederada. John Ford combina muita ação e drama em um filme memorável sobre coragem e sacrifício. Depois de perder seu cavalo em uma aposta, Pat Brennan consegue trabalho em uma carroça. Ele é interpretado por Randolph Scott em um bom faroeste, no qual ele encontra outras pessoas e sua vida se transforma a partir delas em 24 horas de tensão e muitas dúvidas. Sua única saída, estrelado por Teresa Wright e Robert Mitchum, é um faroeste noir, que mistura elementos de mistério e vingança. E a trama segue um homem assombrado pelo seu passado, enquanto tenta descobrir a verdade sobre a morte de sua família. A direção de Walsh e a atuação de Mitchum torna esse filme uma joia do gênero. Dirigido por Burt Kennedy e estrelado por James Garner, Uma Cidade contra o Xerife é uma comédia faroeste que conta a história de um xerife improvisado que tenta trazer ordem para uma cidade caótica. E o filme combina muito bem um humor afiado com a ação clássica de um faroeste, experiência divertida e envolvente. Shenandoah, um faroeste estrelado por James Stewart, que se passa durante a Guerra Civil Americana. A história segue um fazendeiro que, apesar das suas tentativas de permanecer neutro, é arrastado para o conflito. É um filme que oferece uma visão profunda sobre os impactos da guerra na família. Audazes e Malditos é um faroeste de John Ford, estrelado por Wood Strode, que aborda temas de racismo e justiça. E o filme segue a história de um afro-americano sargento da cavalaria dos Estados Unidos que é acusado de violência sexual e assassinato. Com uma direção habilidosa de Ford e uma atuação gigante de Strode, é um relato muito interessante sobre as lutas enfrentadas por soldados negros no Velho Oeste. O Homem que Luta Só conta a história de um caçador de recompensas, estrelado por Randolph Scott, que enfrenta diversos perigos enquanto transporta um prisioneiro. Uma viagem cheia de aventuras rumando para Santa Cruz, onde encontram pelo caminho vários foras da lei e até mulheres. É um típico filme de faroeste clássico. Estrelado por Tyrone Power e Henry Fonda, Jesse James é um faroeste que narra a vida e os feitos do famoso fora da lei Jesse James. E o filme traz uma visão romantizada daquela figura histórica e uma direção sólida de Henry King, que destaca a ação e o drama da vida ali no Velho Oeste. Rio da Aventura é um faroeste épico, estrelado por Kirk Douglas, que segue um grupo de exploradores e sua jornada pelos rios do oeste americano. Uma ótima atuação de Kirk Douglas, com uma narrativa envolvente, e o filme é visualmente deslumbrante. A Árvore dos Enforcados é um faroeste dirigido por Delmer Davis e estrelado pelo grande Gary Cooper, um faroeste psicológico que segue um médico em uma pequena cidade mineradora, dos conflitos morais que ele enfrenta. Ele cuida de uma moça que é cega e é dona de uma mina de ouro, cujo parceiro, ao tentar trapaceá-la, é morto pelo próprio médico. Foi o filme de western que lançou Gary Cooper para o cinema. Viva Zapata é um faroeste estrelado por Marlon Brando, um filme biográfico que relata a vida do revolucionário mexicano Emiliano Zapata. É um drama histórico com muita ação, destacando a luta pela justiça e pela libertação do México. Uma boa e intensa atuação de Marlon Brando, um clássico memorável. Um bando de assassinos sanguinários liderado pelo perverso Loco se esconde ali nas montanhas de Utah. Depois que o marido de Pauline se torna a última vítima de Loco,
ela contrata um vingador silencioso chamado Silence para se vingar do Facínora. Excelente filme de faroeste de Sérgio Corbucci que influenciou inclusive Quentin Tarantino a fazer Os Oito Odiados. Golpe de Misericórdia é um ótimo filme estrelado por Joel McCrea. Solto para ajudar em uma construção de uma estrada de ferro, um prisioneiro pensa que essa pode ser a sua chance de escapar. O único problema é uma recompensa sobre ele de 10 mil, vivo ou morto. O intrépido General Custer é uma ótima cinebiografia sobre o General George Armstrong Custer. É a sua última batalha ali na Little Big Horn. Com Errol Flynn no papel de Custer, o filme traz uma visão dramatizada e emocionante da vida do histórico líder militar, com uma direção marcante de Ray Walsh, desde os dias que ingressou na Academia Militar de West Point até a Guerra Civil Americana. Uma dupla de cowboys violenta e mata a mulher índia do xerife Morgan. As investigações de Morgan o levam a Gun Hill, cidade dominada pelo seu amigo e rico fazendeiro Craig. Morgan e Craig entram em choque quando descobrem que um dos assassinos é o filho de Craig, com Kirk Douglas e Anthony Quinn. Um ótimo faroeste também com Barbara Stanwyck, Joel McCrea e Jeff Butler é contratado para assegurar que aquela famosa via férrea transcontinental chegue ao seu destino dentro do prazo. Mas o inescrupuloso banqueiro Asa Barrows fará de tudo para impedir. Ao Rufar dos Tambores é um faroeste histórico, dirigido por John Ford, que se passa durante a Revolução Americana. O filme segue um jovem casal em suas dificuldades e triunfos enquanto vivem nas fronteiras do Novo Mundo. E no elenco conta com Henry Fonda, John Carradine e Claudette Colbert. Silverado é um faroeste moderno que revitalizou esse gênero com uma abordagem clássica e personagens cativantes. A trama segue um grupo de forasteiros que se unem para enfrentar um xerife corrupto e tentar trazer justiça para uma pequena cidade. Muita ação com um elenco estelar: Kevin Kline, Scott Glenn, Kevin Costner, Rosanna Arquette e muito mais. Um respeitado cidadão de uma cidade do interior é preso durante o seu casamento, sob a acusação de ter matado seu irmão e pelo roubo de uma grande quantia de dinheiro. A sua inocência fica cada vez mais difícil de ser provada após a desconfiança do povo. Um bom faroeste também com John Payne no papel principal. Russell é um homem que foi criado pelos índios, que o chamam de hombre. Ele decide se isolar da sociedade, vive em uma reserva e se veste como um índio. Quando ele decide voltar para a civilização, para retomar uma propriedade, ele pega uma diligência e os passageiros o atendem com muito preconceito, mas quando a diligência é atacada por bandidos, ele é o único que pode salvá-lo. Dirigido por Sam Peckinpah, A Morte Não Manda Recado conta a história de um minerador abandonado no deserto pelos seus sócios, e ele é salvo ao encontrar uma fonte de água. E ele não desiste da sua vingança, nem mesmo transformando aquele lugar num verdadeiro oásis. Jogos e Trapaças, Quando os Homens São Homens, é um faroeste inovador com comédia, e é um filme que ficou conhecido pelo seu estilo diferente, com Robert Altman entregando uma narrativa não convencional. Warren Beatty e Julie Christie nos papéis principais, que começam a prosperar nos negócios. Um bordel em uma cidade do oeste, mas os problemas estão por vir quando compradores de outras regiões se interessam pelo seu estabelecimento. Homem Sem Rumo narra a vida de um homem sem rumo que acaba se tornando um vaqueiro em uma fazenda. Um protagonista carismático que enfrenta desafios tanto físicos quanto emocionais enquanto tenta encontrar seu lugar no mundo. O vaqueiro texano Dempsey é acompanhado pelo jovem Jeff na busca por emprego como pastor de gado no estado de Wyoming. Eles encontram um trabalho no rancho e uma mulher atraente e ambiciosa que irá causar conflitos com os vizinhos. Esse também é um ótimo faroeste estrelado pelo grande Kirk Douglas. Os Desajustados contam uma história de pessoas marginalizadas no Velho Oeste, estrelado por Marilyn Monroe, Clark Gable e Montgomery Clift. O filme segue um grupo de desajustados que tentam capturar mustangues selvagens. É uma visão melancólica e realista sobre os sonhos não realizados e a luta pela sobrevivência. Em
minha vontade é lei. Um pistoleiro é chamado para a cidade de Warlock para combater crime de bandidos, mas a sua forma parecida de agir com a dos criminosos leva a cidade a procurar um outro xerife, bem intenso, com muita ação e um grande elenco. Richard Widmark, Henry Fonda, Anthony Quinn, Dorothy Malone e muito mais. Uma cidade que surge é um faroeste épico que narra a formação da cidade de Dodge City. Dirigido por Michael Curtiz, vemos os conflitos entre a lei e a desordem. E estrelado por Errol Flynn, que assume o papel principal ali de um militar que vai trazer ordem para o caos. Com o apoio da população, ele pretende limpar a cidade, mas tem uma oposição de uma gangue poderosa. Veracruz é um filme com muita ação e muita intriga política. O filme segue dois mercenários que se envolvem na Revolução do México. Com uma direção dinâmica e um elenco estrelado por Burt Lancaster e Gary Cooper, eles são contratados para escoltar uma carruagem que levava uma nobre. Mas no meio do caminho descobrem que a carruagem está cheia de ouro e resolvem mudar os planos. A Última Carroça é um filme que segue um ex-prisioneiro em uma jornada de redenção. E esse ex-criminoso tenta proteger um grupo de pioneiros durante ameaças externas, como ataques indígenas. Duelo ao Sol é um faroeste dramático que explora ali o romance proibido e os conflitos familiares. Com Jennifer Jones e Gregory Peck nos papéis principais, é um filme com uma narrativa bem intensa, onde dois irmãos disputam o amor de uma bela mulher até um duelo final. Os irmãos Marx se aventuram no Velho Oeste, onde ganham de um homem idoso uma escritura de uma terra como pagamento, mas acabam por usá-la para pagamento de cervejas. E depois eles decidem recuperar essa escritura porque precisam, mas os bandidos não vão deixar. É uma comédia estilão dos irmãos Marx. No filme A Lança Partida, o filho de um barão do gado sai da prisão após 3 anos e descobre que seus irmãos se rebelaram contra o pai. Joe agora quer vingança, pois eles largaram a mãe, abandonaram o negócio e não fizeram nada para tirá-lo da prisão. Um bom drama de faroeste. No filme O Céu Mandou Alguém, inspirado na história dos 3 magos, no Arizona 3 ladrões assaltam um banco e no caminho encontram uma mulher abandonada em trabalho de parto. A criança sobrevive, mas ela acaba morrendo. E mesmo aumentando as chances de serem capturados, os bandidos mantêm a promessa que fizeram à mulher e decidem cuidar do menino. Um filme bem legal com novamente John Wayne como protagonista. Em Caminhos Ásperos, Rondon Lane, interpretado por John Wayne, encontra Andy, uma mulher que mora sozinha com o filho no meio do território hostil dos Apaches. Para evitar que ela seja forçada a se casar com um dos membros da tribo, ele se passa por seu marido. Contudo, uma tragédia pessoal pode levar tudo a perder. Um bom filme de John Farrell, com uma boa atuação de John Wayne. No filme O Diabo Feito Mulher, em busca dos assassinos de sua noiva, Verne chega ao rancho de Alta Arcane, que na verdade é um esconderijo para foras da lei. Esse filme é notável pela sua atmosfera sombria, aquele estilo da filmografia do Fritz Lang, que é o diretor, e cria um thriller intenso com um enredo intrigante. Em O Caminho do Diabo, após lutar na Guerra Civil, o índio, interpretado por Robert Taylor, decide voltar para sua terra natal e descobre que seu povo está sendo perseguido por um vil advogado que faz tudo de forma legal, mas nada justo. Incapaz de usar a lei para proteger os índios, Lance é visto como um renegado. Robert Taylor entrega uma boa atuação nesse faroeste de Anthony Mann. Em A Vingança de Usana, vemos uma tropa da cavalaria americana parte em busca de índios liderados por Usana, interpretado por Burt Lancaster. Deixaram a sua reserva e iniciam uma jornada de saques e crimes violentos. Uma abordagem mais realista, intimista ali, mostrando o impacto que aquela guerra traz nos personagens. Um filme de faroeste bem realista. Da metade do século XVIII, vemos uma inglesa que foi condenada
condenada à morte e teve a sua pena comutada em exílio e escravidão nas colônias britânicas no continente americano. E ela acaba se envolvendo com um íntegro homem interpretado por Gary Cooper, que atua na milícia da Virgínia. Os Incontestáveis é um épico de faroeste cheio de cenas grandes de ação e com muito patriotismo. No filme A Face Oculta, Rio é traído pelo seu amigo Dad depois de terem assaltado um banco mexicano. Anos mais tarde, depois de deixar a prisão, Rio vai sedento à procura de Dad. Vale muito a pena ser assistido, é um filme que é dirigido e estrelado por Marlon Brando. Companheiros, dirigido por Sérgio Corbucci, traz Franco Nero no papel principal, planejando fazer uma venda para o guerrilheiro Mongo. Mas o dinheiro está trancado num cofre, só o professor Shantos, um prisioneiro dos americanos, sabe a combinação. Esse é um faroeste político feito por Corbucci, considerado um dos melhores bang bang já feitos na Europa. Vale muito a pena assistir, é imperdível. A Conquista do Oeste é um épico do faroeste que abrange as várias décadas da expansão para o oeste e conta com um elenco estelar: John Wayne, Henry Fonda, Gregory Peck, James Stewart, Richard Widmark, Eli Wallach, Walter Brennan e muito mais. É uma grande celebração ali da história do Velho Oeste, oferecendo uma visão mais abrangente e emocionante do período. Após o assalto a um banco local, uma gangue se refugia em uma fazenda, mantendo os habitantes reféns. O xerife Ben, temendo pelos reféns, envia o pistoleiro Rimo, que estava na cadeia, para se infiltrar entre os assaltantes. Com uma trilha sonora de Ennio Morricone e com a atuação incrível de Juliano Gemma, esse é um western imperdível. Dirigido por Quentin Tarantino, Os Oito Odiados é um faroeste que mistura um suspense e um mistério com aquela violência característica de Tarantino. O filme segue um grupo de caçadores de recompensas e foras da lei em um abrigo isolado durante uma tempestade de neve. Com diálogos afiados e um enredo cheio de reviravoltas, Tarantino oferece uma visão moderna e intensa do gênero. Imperdível. Dirigido pelos irmãos Coen, estrelado por Jeff Bridges, Matt Damon e Hayley Stephen, Bravura Indômita é um remake de um filme que já foi estrelado por John Wayne décadas atrás. E o filme segue a jornada de uma jovem determinada, Matt Ross, que contrata um pistoleiro endurecido para ajudá-la a encontrar o assassino de seu pai. É um filme com uma direção precisa, diálogos afiados e atuações excepcionais. Bom galera, esse foi o nosso vídeo de hoje com os 100 melhores filmes de faroeste. Deixe o seu like e deixe também o seu filme de faroeste favorito nos comentários. Não esqueça também de se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhum próximo vídeo e até o próximo vídeo.